Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Gestão da Qualidade de Serviços. Hoje nós vamos estar abordando a questão da evolução do conceito de qualidade. A aula de hoje é baseada em dois livros, do Maximiano sobre gestão e um específico de qualidade, que é o Marshall. O Maximiano, inclusive, eu coloquei um material no Classroom. E o Marshall eu ainda não consegui, mas eu vou ver se eu consigo alguma coisa dele para colocar para vocês. Bom, falando de evolução, primeiro vamos dar uma síntese, né, de como a função qualidade evoluiu no decorrer do tempo. Tem algumas coisas aqui bastante interessantes. Então, por exemplo, na Idade Antiga, se você fazia alguma coisa que não tinha qualidade, você sofria penalidades. Então, vamos imaginar, vamos voltar lá na Grécia Antiga, um escravo, né, que a Grécia, apesar de ser um berço da civilização, era uma civilização escravocrata. Se você fazia um trabalho mal feito, você tinha um grande risco de receber algumas chicotadas. Então, a qualidade era penalizada. Avançando no tempo, a gente chega na Idade Média, que a gente vai estudar com um pouquinho mais de detalhe, né? A qualidade é verticalizada. O que isso quer dizer? Você tem uma hierarquia dentro desse controle. E esse papel da hierarquia ele era cumprido pelas corporações de ofício. Daqui a pouco a gente vai explicar com mais detalhe. O tempo passou, né, e aí chega a Revolução Industrial, começou a produção em massa, e começa a ficar complicado você fazer controle de qualidade. Aí você começa a fazer inspeção, mas inspeção aleatórias. Não dava para, não havia métodos específicos para fazer, né, as avaliações. Isso só foi ocorrer a partir da década de 1920, com o Stewart, e o controle estatístico do processo. É quando surge o CEP, né? A Segunda Guerra Mundial foi um grande incentivador dos programas de qualidade, mesmo porque, né, um paraquedas, um rifle, uma granada não podem, um avião não pode falhar durante a guerra, porque o risco é o risco de perder vidas, né? Depois a gente tem a iminência, né, um país que deu uma contribuição muito grande para a gestão da qualidade, que foi o Japão. E essa contribuição vem muito, né, em função dos americanos, os engenheiros da qualidade americanos que foram enviados para ajudar na reconstrução do Japão. Demi e Juran foram alguns deles, né? Eles não eram tão escutados nos Estados Unidos e revolucionaram, né, as indústrias japonesas, tanto é que, depois de um certo tempo, elas começaram a escutar não somente a igualdade, mas também superar os concorrentes norte-americanos. Na década de 60, aparece o conceito de zero erro, em 70, o sucesso da qualidade japonesa, né? Começa lá em 50, com Demi Juran e outros, que é a JUSE, que é a Associação dos Engenheiros Japoneses. E em 70, a indústria, principalmente a indústria automobilística e eletrônica também, começa a suplantar a indústria americana. Na década de 80, surge a questão da ISO 9000, a busca da excelência. Na década de 90, o Brasil ele sofre um processo de abertura comercial. O Brasil é um país muito fechado, e com a eleição do Fernando Collor, né, ele tem uma frase bem simbólica que ele diz que o Brasil, a indústria automobilística brasileira, por exemplo, era uma indústria que produzia carroças e que ele iria acabar com isso. E o que ele faz é abrir a economia para o mundo, né? E para abrir a economia para o mundo, você tem que concorrer. Para concorrer, você tem que ter produtividade, você tem que ter preço compatível e tem que ter, principalmente, qualidade, né? E aí, uma das políticas implementadas na época foi estimular que as empresas buscassem a excelência e a qualidade, né, nos seus processos, na produção de produtos e serviços. E, atualmente, anos 2000, a gente tem uma gestão integrada, porque o processo de gestão da qualidade não se resume apenas às organizações e seus processos, né, de produção de bens e serviços, mas também a sua relação com o meio ambiente, a questão da saúde das pessoas, a segurança, a responsabilidade social. Então, você tem diversas ações, e essas ações de relacionamento com a sociedade são também integradas à função qualidade. Isso aqui é bem um resumo, e agora eu vou falar das três principais, né, que está, inclusive, dentro do material que eu passei para vocês, né, qual é o caminho percorrido pela qualidade até chegar à filosofia da qualidade total. Então, a gente começa com a era da inspeção, depois começa a ser implementado o controle estatístico de processo e a fase que estamos atualmente, que se chama era da qualidade total.
Vou detalhar cada uma delas, começando, então, com a era da inspeção. Conforme eu disse anteriormente, né, até a Idade Média, até meados ali do século, não, bem depois da Idade Média, até antes da Revolução Industrial, que começa lá na Inglaterra, na segunda metade do século XVII, com a Revolução Gloriosa, né, o que predominava era a produção artesanal, principalmente com as corporações de ofício. Por quê? Você tinha lá os feudos, você tinha o mundo era essencialmente agrícola, né? Os núcleos urbanos eram pequenos, eles começaram a surgir a partir do comércio, de alguns pequenos excedentes que se geravam, né, na economia agrária, né? E aí esses excedentes eram transportados, as estradas eram muito precárias, tinha muito assalto, tinha uma série de problemas, que não estimulava muita movimentação. Mas essa pequena movimentação que havia estimulou o comércio, estimulou o surgimento da cidade e alguma demanda por bens, né, não agrícolas, bens manufaturados. E aí tem as famosas corporações de ofício, né, que são, você tinha, por exemplo, corporação de ofício do ramo têxtil, que produzia roupas e artefatos, né, de algodão, por exemplo. Você tinha corporação de ofício na área metalúrgica ou de metal, né? Então você produzia pregos, você produzia utensílios para a agricultura. Você tinha, por exemplo, corporações de ofício na área de madeira, móveis e utensílios do lar. E cada corporação de ofício, o nome já dizia, corporação. Elas tinham um conhecimento fechado, um conhecimento que ficava restrito aos seus membros, né? E as pessoas, não era qualquer um que poderia entrar, ele entrava como ajudante, ele passava por vários processos até ser aceito dentro da corporação, né? E essa corporação que tinha chamada exclusividade de produção de determinados bens. E nessa época, né, era a chamada era da inspeção, porque a produção que existia na época era pequena, né, não havia tanta demanda, e quem demandava eram as pessoas, os nobres, né, o primeiro e o segundo estado. Os operários demandavam pouca coisa. E aí o que acontecia? Vamos dar o exemplo do móveis e utensílios. Você ia produzir um móvel, utensílio, o carpinteiro ou o artesão, não vou chamar nem de carpinteiro, vou chamar de artesão, ele fazia, desde lá pegar a madeira, ele talhava a madeira, ele fazia todo o processo, né? E quando chegava ao final, ele olhava para aquela, suponhamos, uma mesa, como uma obra de arte. E ele inspecionava, porque tinha a questão da questão da qualidade que se produzia numa corporação de ofício, não saía qualquer coisa de lá. Tinha essa preocupação de fazer as coisas bem feitas. E como eram poucas, você mesmo inspecionava e diria se está bom ou se não está. Se eventualmente tivesse algum problema, poderia ser feito reparo, retificação, ou então, eventualmente, até ser descartado. Então, isso é a chamada era da inspeção. A quantidade que se produzia era pequena, eram produtos artesanais, de arte, né? E quem produzia controlava todo o processo, desde, né, ele fazia, suponhamos, ele fazia os pés da mesa, ele fazia o tampo da mesa, ele fazia a junção, ele fazia a colagem, ele fazia os adornos, ele era um artista. E, ao final, como todo artista, ele olhava para a obra de arte dele e via se estava perfeita. Se estivesse perfeita, ia para o mercado. Tá? Então, era isso. Nos primórdios da produção em massa, aí a inspeção de 100%, né, todo lote de produção se manteve inalterado. Mas, peraí, deixa eu só terminar isso aqui antes. Até meados do século XIX, então começa lá na Idade Média, quando você começa a ter o surgimento das cidades, né? E até meados do século XIX, daí 1800, predominava a produção por artesãos, pequenas quantidades permitiam a inspeção de toda a produção, né? Eram artistas, é o que eu acabei de falar. Nos primórdios da produção em massa, quando você tem a Revolução Industrial e ela começa a se espalhar por toda a Europa, depois pela América, ainda se fazia inspeção de 100% do todo lote, porque era produção em massa, mas a quantidade não era tão grande. E a partir do momento que se começou a produzir demais, acaba se inviabilizando você fazer a chamada inspeção de todo que era produzido. Aí o que você fazia? Você fazia inspeções parciais. Estava produzindo algo, pegava uma parte lá, camisas. Então, por exemplo, antigamente a camisa era a corporação de ofício fazia roupas, né,
como se diz, roupas finas, roupas feitas sob medida. Quando entra a indústria, ela é em larga escala, e a quantidade muito grande. É como se você sai do alfaiate e vai para uma fábrica de roupas. E essa quantidade não dá mais para você inspecionar tudo. E aí o que se fazia era escolher aleatoriamente uma ou outra e ver se estava indo bem. Se tivesse algum problema, pegava aquele lote, dava uma revisada. Mas aqui não havia nenhuma metodologia, nenhum conhecimento estatístico para saber a quantidade de amostras que eu tinha que pegar para cada produção que eu tinha. Era feita de forma aleatória. O que eu posso dizer é que, o que se pode dizer, não eu, mas que se pode dizer que a dispersão continua até hoje. Os mercados em que o cliente relaciona diretamente com o produtor, ou onde existem produtos em exposição. Então, se eu vou a uma feira, ou então se dispersão total nos dias de hoje, frutas, a fruta é a produção da natureza, então eventualmente não vai ser uma produção normal, coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí você não faz inspeção por controle estatístico, você olha toda a produção. Eu vou até trocar essa foto, que uma vez eu visitei uma vinícola no Uruguai, eu achei bem interessante que ficavam várias pessoas numa sala bem escura, iam passando as uvas e eles iam historiando quase que uma a uma. As que estavam, eles já tinham uma visão treinada para isso, quando passava algum cacho de uva que não estava dentro do especificado, eles recolhiam e colocavam no cesto, né? E eu ficava do lado de fora, assim, com a mãozinha esticada. Não, pode botar aqui, que pode não estar boa para fazer o vinho, mas está bom para chupar. Eles davam para a gente, né? Bem interessante. Mas exatamente isso, inspeção de todo o processo produtivo. Ainda ocorre, né? Eventualmente em produtos agrícolas, ou então, não pelo produtor, mas pelo cliente, na feira. Eu vou lá, vou inspecionar, vou comprar um tomate, é um produto bem sensível, né? Amassa à toa, estraga à toa, e eu vou fazer a escolha olhando tudo que tem ali. Então, beleza. Então, isso era a era de inspeção. Ela começa a se inviabilizar quando surge a produção em massa. A quantidade fica muito grande e não tem como inspecionar tudo aquilo que eu produzo. E aí você entra na segunda fase. Que segunda fase é essa? Era do controle estatístico, né? Aqui eu até fazia amostragem, mas eu não usava métodos estatísticos para escolher a amostra. A partir da década de 20, né, os laboratórios Bell, que era a maior indústria telefônica dos Estados Unidos, e eles tinham um estatístico chamado Shewhart, e ele foi o pioneiro. Olha só, em 1924. Então, ele desenvolveu processos que faziam um controle estatístico de toda a produção. E o que é isso? Vamos falar um pouquinho mais do que é esse controle estatístico. Vocês já estão fazendo métodos, né? Desculpa, vocês estão fazendo estatística, né? Vocês estão em qual período? Bom, não sei, porque a disciplina é optativa, mas todos vocês já fizeram estatística? Me diga, alguém não fez estatística? Eu fiz, o Igor fez, quem mais? Eu preciso de algumas respostas só para saber o que eu vou falar aqui agora. A Laura fez, a Stephanie fez, eu acho que a maioria de vocês já fez, então, estatística. Só o Diego que ainda não fez. Então, Diego, talvez você não vai entender muito o que eu vou falar aqui, não sei se chegou a ter contato com isso no ensino médio. Quando eu fiz o ensino médio, não tinha essa disciplina, pode ser que hoje tenha. Mas vamos lá. O que é uma distribuição normal? Na verdade, um dos conceitos, o principal, mas não foi o único, né? Um dos principais conceitos introduzidos por Shewhart foi a questão de distribuição normal, né? Que o que ele quer dizer? Quando eu estou produzindo um determinado bem dentro de um processo produtivo, eu tenho uma meta a ser alcançada, né? Então, por exemplo, estou produzindo sacos de arroz de 5 quilos. Tio João, beleza. E aí a máquina está programada para produzir 5 quilos. Se eu pegar lá um saco aleatoriamente, provavelmente ele vai estar com 5 quilos. Porque esta é a meta, né? Mas, então, isso é a normalidade. Você buscar ali a normalidade é uma média específica, né, de um processo sob controle. Então, a produção de arroz é relativamente simples. Produção, não, vou dizer o ensacamento do arroz, né? Produção é você te retirar a casca, aquela coisa toda. Beneficiamento, vamos chamar de produção. Você tem o beneficiamento e depois você tem o ensacamento do arroz, e o ensacamento ele tem que sair com 5 quilos. E aí, quando você fala que a 5 quilos é uma produção normal, beleza.
tá? É a média. Então, a média é 5 quilos. Né? E se todos estiverem indo em direção a essa média, você diz que é uma distribuição normal. Mas, para você chamar de distribuição normal, não necessariamente todos precisam ter exatamente 5 quilos. Porque ocorrem eventos que vão, né, fazer com que ele fique um pouco a mais ou um pouco a menos. Né? E aí isso gera uma coisa chamada de desvio padrão. É o quanto, né, os produtos que estão saindo estão desviando da média que é o objetivo, da média que é o chamado normal. Uma distribuição normal, vamos continuar trabalhando com arroz, com o sacramento do arroz tio João. Eventualmente ele vai ter 10 gramas a mais e 10 gramas a menos. Só que tem que ter esse equilíbrio, para mais e para menos. Ele vai ter variações para o lado superior e para o lado inferior. Por isso que a curva fica dessa forma. A média está aqui no meio, aqui que eu estou mostrando para vocês pela seta. Mas, eventualmente, eu tenho um produto que está um pouco abaixo de 5 quilos, um pouco acima, mas continua sendo uma produção normal. Pergunta que eu faço, essa distribuição normal aqui, qual é a dispersão dela? É alta ou baixa? Ou seja, ela está bem controlada ou ela não está bem controlada? Essa produção de arroz com esta curva, bem ou mal controlada? O que vocês acham? Essa azulzinha aqui. Eu preciso que vocês respondam para eu saber se vocês estão entendendo. Então, essa aqui é uma distribuição normal azul, da produção de arroz, 5 quilos, tio João. Ela está nesse formato. Né? O que esse formato representa? Aqui é a média, 5 quilos. Aqui, olha, quando eu vou andando para a direita, é 5 kg 100, 5 kg 200, até chegar a 7 quilos. Aqui já é para menos. É 4 kg 900, 4 kg 800, até chegar a 4 quilos. Então, aqui são as medidas, olha, e aqui é a quantidade. Então, a maior parte está concentrada aqui, nesse meio. Se a maior parte está concentrada aqui, quer dizer que essa distribuição normal ela tem baixa ou alta dispersão? O Ian está dizendo que está bem controlada, exatamente, ela está bem controlada. Ou seja, eu tenho uma média e a dispersão tanto para o lado inferior ou superior, ela não está muito grande. A vermelha, o processo produtivo não está legal, porque eu tenho uma média e a dispersão está maior. E esse aqui já está requerendo uma intervenção, porque eu vou ter, olha só, a quantidade na média é bem menor. Aqui eu tenho a maioria saindo com 5 quilos, aqui a maioria não está saindo com 5 quilos. E aí eu tenho uma dispersão muito grande, eu tenho arroz saindo aqui, suponhamos, com 4,5 kg. Então isso é problemático. Deu para entender, gente? Então, distribuição normal é quando você tem já uma média, e não precisa necessariamente ser o valor idêntico à média, ela é normal quando ela se distribui em torno de uma média, tanto para mais quanto para menos, mas de forma proporcional. Né? E tem muito a ver com o processo produtivo, que o processo produtivo, a maioria das coisas que eu vou produzir, eu tenho uma meta, né? E eu tenho umas especificações que o cliente está querendo. Né? Então, ele não pode sair muito daquela especificação. Tamanho de roupa não pode sair da especificação, senão não vai servir na pessoa. Tamanho G, hora sai de um tamanho, hora sai do outro, isso é complicado. Tamanho de sapato, milímetros vão fazer diferença. Então, quanto mais delgado tiver o processo, ou seja, quanto menor for o desvio padrão, que é o desvio em relação à média, né, mais controlado está o processo. E aí eu estou dando um exemplo teórico. Eu vou começar a falar da distribuição normal em outras situações. Vamos passar em termos das sociedades. Então, vou pegar dois países que são bem homogêneos em termos de pessoas. Né? Não é igual ao Brasil. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Se não for, com certeza, é o mais miscigenado. E eu posso afirmar isso porque, até pouco tempo atrás, não sei se hoje ainda está assim, porque os controles aumentaram muito, mas quando você não tinha controle eletrônico do passaporte brasileiro era o mais valioso do mundo. Passaporte roubado. Por quê? Eu roubava o passaporte brasileiro, eu podia colocar qualquer pessoa lá que ele se passava como brasileiro. Posso pegar um branco, posso pegar um negro, posso pegar um asiático, qualquer pessoa. O Brasil é muito miscigenado. Tá? É por isso que o passaporte ele era bem valioso. Né? Roubar passaporte brasileiro era um bom negócio. E até curiosidade, o Kim Jong-un, que é o líder lá da Coreia do Norte,
Ele foi uma vez à Disneylândia do Japão, uma coisa parecida com isso, e ele usou um passaporte brasileiro para poder ir lá. Só para complementar isso que eu estou falando com vocês. Mas vou pegar países que são mais homogêneos. Então, por exemplo, os japoneses são bem homogêneos, né? Eles não são muito miscigenados. Então, você tem ali uma etnia bem homogênea. Se você pegar a altura da mulher japonesa, você vai ter uma média. E ela não vai se dispersar muito daquela média. Vai ser bastante homogênea. Se eu pegar as mulheres suecas, que também não tem muita miscigenação, talvez tenha mais do que os japoneses, mas também não tem muita, um povo mais, teoricamente, isolado, também eu vou ter uma média e vou ter uma dispersão que é relativamente pequena, né? É o chamado desvio padrão. Se eu pegar um saquinho, agora eu vou trazendo para a indústria, se eu pegar um saquinho de batata Ruffles, que é feita pela Elma Chips, que é uma empresa que tem um controle de qualidade muito bom, provavelmente você vai ter um desvio padrão bem baixo. Mas só para entender, eu explicar para vocês o que é esse controle estatístico, tá? E muitos de vocês já viram isso, e eu estou falando em termos práticos aplicados à qualidade. Aí eu vou avançar um pouquinho. E por que o que aconteceu com o controle estatístico? Ele foi desenvolvido em 24, mas as coisas na gestão, em várias áreas do conhecimento, você desenvolve ela, mas a aplicação muitas das vezes demora. A disseminação, as pessoas se apropriarem daquele conhecimento. No caso do controle estatístico de processo, demorou aí basicamente quase 20 anos. Schwartz desenvolveu isso lá na Bells em 1923, 24, e somente na Segunda Guerra Mundial que o governo americano obrigou a todos os fornecedores de produtos militares que eram utilizados na Segunda Guerra Mundial que utilizassem os controles estatísticos de processo. Mas por quê? Eu vou para a guerra. Olha a quantidade de pessoas que está saltando de paraquedas. Paraquedas pode falhar, gente? Não, não pode. E aí você tem que produzir bem feito. E você produzir bem feito, você tem que ter controles de qualidade. E aí a questão da amostragem é um dos conceitos bastante importantes, né? Tipo assim, a cada 100 paraquedas produzidos, eu vou ter que retirar um para fazer a amostragem. Ele vai me dizer, a cada 100, quanto que eu tenho que tirar para ter certeza que aquele lote inteiro está bom, para ele dizer a representatividade. Isso são conceitos estatísticos, né? A gente não. Eu vou até explicar um para vocês que é o mais simples, mas os mais sofisticados estatísticos desenvolvem e quem vai aplicá-los é bem simples, né? O cara diz para você, olha, a cada 15 minutos você vai lá e tira uma amostra. Você vai lá, o operador vai lá e a cada 15 minutos ele vai tirar uma amostra. Só que, para achar esses 15 minutos, ele fez uma série de cálculos. E aí ele vai ter certeza, né? Um grau de certeza, ele vai falar, olha, tipo assim, com 95% de chance de que não vai ter problema, né? E aí a guerra fez com que esse conceito de controle estatístico de processo, né, fosse amplamente utilizado pela indústria americana. Ou seja, o processo passa a ser monitorado, adotaram procedimentos, publicaram tabelas, essas tabelas estatísticas de amostragem, e obrigaram fornecedores a utilizar. Quer fornecer para o Exército? Qualquer coisa, você vai produzir um revólver, um rifle, uma metralhadora, um avião, um paraquedas, tudo isso tem que ter o controle estatístico, né? E aí eles eram treinados, preparados, auditados, para que, né, o governo americano tivesse uma garantia mínima do que estava daquilo que estava sendo fornecido tinha qualidade. E para isso, né, teve um amplo programa de treinamento para a indústria bélica e os fornecedores. E a disseminação dos cursos nos meios acadêmicos. A universidade teve um papel bastante importante, porque pressupõe um conhecimento um pouco mais sofisticado para elaborar as tabelas estatísticas e para a implementação, né? Depois, a aplicação do dia a dia é fácil. Depois que está feito, é fácil aplicar. O problema é desenvolver. E para desenvolver, teve o envolvimento de diversos acadêmicos. Estou falando rápido, gente, está tranquilo? Vocês estão aí? Eu estou vendo o Jogo do Brasil. Tem pouca gente, hein? Tá, então vamos avançando aqui. E aí vou dar um exemplo para vocês do que é a era do... Obrigado, Laura. A era do controle estatístico, né? Então, eu tenho aqui a Panko, que é a fábrica de pães.
e tem a boa sorte que é uma fornecedora de trigo para a Panko. A Panko recebeu uma carga de 200 sacos de farinha. Esse caminhão aqui foi entregar para eles. O peso especificado, a média, né, é de 42 quilos cada saco. O contrato estabelece uma margem de erro de mais ou menos 1 quilo, ou seja, a gente sabe que é uma produção normal, né, uma distribuição normal, não vão ser todos com 42, mas mais ou menos 1 quilo está ok. Essa é a especificação de contrato, pode ter essa margem de erro. Como a balança está em manutenção, foi necessário pesar uma amostra para verificar se o peso está correto. Ou seja, eu tenho, né, teoricamente era só pesar a carga. Só que, o que aconteceu? A balança estragou. Eu não vou pesar todos os sacos. Eu posso, por meio de amostragem estatística, pesar uma quantidade de sacos e saber se, no geral, se esse caminhão está dentro ou não do especificado. E aí tem algumas condições, isso que eu vou explicar. Isso, inclusive, é útil para TCC, tá, gente? Eventualmente, se vocês... A fórmula que vai estar aqui a seguir, vocês podem usar em TCC. E aí é o seguinte, bom, o balanço não está funcionando, para isso, estabelecer um erro amostral de 30%, ou seja, eu tenho 70% da minha resposta está certa e eu tenho a possibilidade de 30% dela estar errada. Ou seja, eu que defino a minha margem de erro, né? E aqui, no caso, eu estabeleci 30%. E aí, se eu quero ter um erro amostral de, no máximo, 30%, qual vai ser o tamanho da amostra? Então, eu tenho 200 sacos, definir que eu posso ter um erro amostral de, no máximo, 30%, quantos sacos eu tenho que pegar. E aí, é aplicar a fórmula. Isso aqui, quem se matou foram os estatísticos. No caso, é só, das pessoas que estão trabalhando no dia a dia, é só aplicar a fórmula. E aí, o que você tem? Primeiro, você tem que achar o N0, que é a primeira aproximação do tamanho da amostra. E como que você acha essa primeira aproximação? 1 dividido por é 0 ao quadrado. O que é o E0? É o erro amostral tolerável, que é 30%. Então, é 0,3. Então, 0,3 ao quadrado. E aí, eu achei o N0. Tá? O N0 é igual a 11,11. Esse é o primeiro N. Então, teoricamente, de 200 eu teria que pegar 11 sacos, mas não é só essa conta. Eu parto para uma segunda conta. Esse N que vai ser o N final, ou seja, o número de sacos que eu vou ter que pegar para garantir que a média, para ver a média e esse saco, a média que sair, a quantidade de saco que eu pesar e medir, ele vai ter 70% de chance de estar certo em relação ao caminhão. E aí, como que eu faço isso? N é o número de elementos, né, da população. A população é 200. Eu tenho 200 sacos no caminhão. O N0 foi o que eu achei aqui. Então, o N, né, que é a amostra final que eu vou ter, ele tem que ser 200 vezes o N0, dividido, novamente, por 200 mais N0. E aí eu achei o meu N. Eu tenho que pegar 10 sacos e meio. Pego 11 sacos. Então, voltando aqui. Aplicando essa fórmula, com a balança estragada, eu vou neste caminhão, que tem 200 sacos de farinha de trigo, eu vou pegar 11 sacos e vou tirar o peso dele. Suponhamos que o peso dele dê 42 quilos certinho. O que eu estou dizendo é que há 70% de chance de que, na média, o peso aqui seja 42 quilos. Ou seja, isso é uma amostragem simples de como eu uso o controle estatístico. Tá? É lógico, eu trouxe aqui alguns cálculos bem simplesinhos, mas existem controles bem mais sofisticados, que aí nem eu sei. É rápido, falando assim, a distância é um pouquinho mais difícil para explicar, mas eu queria saber se vocês entenderam como que é a aplicação do controle estatístico, uma aplicação simples. Entenderam? Ou estão voando? O Natan entendeu. Ok. Alguém mais? Alguém teve dificuldade? Eu posso explicar de novo. Não. A Stephanie também entendeu. Então é isso. Isso aí é controle estatístico. Então, quando a gente aprende estatística, gente, não é para ficar só para desenvolver o raciocínio lógico, não. Estatística é ótima para desenvolver o raciocínio lógico. Ela tem aplicação e muita dentro das organizações para controle estatístico de processo, tanto de produto quanto de serviço. Tá? Eventualmente, eu quero
eu produzo 1 milhão de canetas sozinhas como essa por dia. E aí eu quero ter um grau de certeza de 5% que elas estão dentro do especificado. Eu aplico essa fórmula e ela vai me dizer quantas canetas eu vou ter que, né, pegar para testar, para saber se, né, eu vejo o resultado daquelas, e a partir do resultado daquelas eu vou saber como está como se diz, aquela produção como um todo. Basicamente é isso. Então, essa foi a fase do controle estatístico do processo. Mas o que aconteceu? Né? Tá, mas antes de eu falar do que aconteceu, tem umas coisas importantes aqui. Então, por exemplo, existe uma coisa chamada coordenação central. Quando se cria essa era do controle estatístico de processo, você cria uma área chamada área da qualidade, mas ela é diferente da área da qualidade de hoje. Né? E essa área da qualidade, ela tem papéis bem similares hoje, só que hoje papéis similares, mas agregados de outras atribuições. O que essa área central tem que fazer? Ela tem que estabelecer padrões, definir os padrões de desempenho de produto e processo. O que eu espero de um produto? Qual é a média que eu quero que ele atinja e quais os desvios permitidos? Nossa, deve ter tido um gol do Brasil que estão gritando aqui em casa. Itens de verificação e itens de controle. Isso aqui daqui a pouco eu vou ir para o slide e vou explicar para vocês. Só um minutinho que eu vou pedir para o pessoal falar um pouquinho mais baixo aqui. Já deu um grito aqui, eles escutaram lá. Voltando, então, a coordenação central, ela estabelece padrões, quais são as médias a serem atingidas e quais os desvios tolerados. Ela vai avaliar o desempenho, comparar o desempenho dos produtos, ou seja, o que eu defini e o que eu consegui atingir como resultado. Se eu definir uma meta de qualidade e ela não foi atingida, essa área do Departamento de Controle da Qualidade, ela tem que tomar providências, porque ela tem que corrigir tudo que está fora do padrão. E tem que planejar aprimoramentos, realizar esforços para aprimorar os padrões de custo e desempenho. Né? Então, ela que faz o planejamento de melhoria da qualidade. E qual é a contribuição nessa época? Mudar a ênfase da correção para a prevenção de defeitos. Né? Tipo assim, antes eu produzia, tinha um defeito, ia lá, corrigia. Eu não preciso ter defeito para poder corrigir. Né? Eu vou analisando o processo e os produtos no decorrer do dia a dia, e ele já vai me dar pistas, ele vai me dar indícios, até mesmo vai me dar resultados, de que eu tenho que tomar alguma intervenção. Tá? E isso eu consigo principalmente por meio disso aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Que são o estabelecimento de padrões de desempenho de produto e processo. Isso é chamado de itens de verificação e itens de controle. Verificação tem a ver com processo, itens de controle tem a ver com controle de produto. Tá? Processo é as etapas que eu tenho para produzir produto ou serviço. E o controle é o produto final ou o serviço final. Eu vou fazer a mensuração em cima dele. Um é no decorrer do processo e outro já com produto ou serviço pronto. Vamos conversar com itens de verificação. Né? Estabelecer padrões. Itens de verificação, que é o processo. O que acontece? Né? Um processo produtivo ele vai ter variações. Não tem como ele ficar uniforme. Então, por isso que eu digo que uma distribuição normal. Ela é normal porque ela tem uma média, ela vai variar em relação àquela média, para mais ou para menos, porque ela não vai conseguir ficar sempre naquela média. E isto é normal, por isso que chama de distribuição normal. E aí, essas variações são comuns. E, normalmente, essas comuns, você não tem como evitá-las. Tá? Ela vai ocorrer aleatoriamente, e são aquelas que vão fazer a variação sair um pouquinho a mais ou um pouquinho acima da média. Então, ok, sem problema nenhum. Variação de processos comuns, você não tem que tomar nenhuma ação, porque você não tem controle sobre ela, elas são inevitáveis, e, normalmente, você já sabendo disso, você já coloca os seus parâmetros de produto e processo, de forma que essas variações não vão ficar fora. Né? Tipo assim, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, beleza. Variou, mas não vai comprometer a qualidade final.
No caso, o que vai ter a ação, né? O que vai ter que ter a ação para correção são as chamadas causas especiais. Aí é ocasionado por motivos identificáveis, né? E aqui eu começo a mostrar novamente as chamadas distribuições normais. Então, aqui, olha, aquilo que nós já falamos anteriormente, aqui uma distribuição normal pequena, ou seja, eu tenho uma média e a variação é muito pequena, aqui é a quantidade. Eu vejo que é muito pequena em relação à média. Então, eu estou com um produto bem redondinho, rodando legal. Média, pequena variação. Esse aqui é um desvio padrão intermediário, ele já não está tão bom. O meu processo não está tão controlado, porque há uma dispersão maior em relação à média. E aqui eu tenho desvio padrão grande. Aqui, teoricamente, eu não tenho controle sobre o meu processo produtivo, porque eu tenho uma média, mas não consigo. Ou seja, se eu tivesse só causas inevitáveis, ele estaria assim, igual o verde, mas eu estou tendo causas especiais, problemas no meu processo produtivo que eu não estou conseguindo resolver, e isso faz com que o meu desvio padrão ou o distanciamento da média fique bem grande. Tá? As principais causas que afetam os itens de controle do processo e que podem ser medidas e controladas são chamadas itens de verificação. Então, eu vou produzir, eu vou trazer um exemplo de produção, que é mais fácil. Eu vou produzir um item e tem várias etapas no processo produtivo. Então, para cada uma das etapas, eu crio controle de processo, que vai medir e controlar. Ou seja, eu vou ter diversos itens de verificação. O somatório deles, se tudo funcionar bem no processo, teoricamente eu vou ter um bom produto. Ou seja, eu já começo a garantir a qualidade no processo. Eu estabeleço metas para cada uma das etapas do processo e vou acompanhando, né? Estabeleço parâmetros, que é a média e as tolerâncias máximas e mínimas. E se ele estiver ali dentro dessas tolerâncias, se todas as etapas estiverem dentro da tolerância, é um bom indicativo que no final eu vou ter um produto dentro do especificado. Tá? Para deixar isso mais claro, eu vou dar um exemplo de produção de papel. Eu me sinto à vontade porque eu fui 3 anos supervisor de produção de papel e eu adorava, nossa, sou apaixonado por produção de papel, uma coisa viciante. Infelizmente, eu saí e voltei para a gestão de pessoas. Fiquei 3 anos, mas eu acabei saindo, não continuei nessa área. Entre gestão de pessoas e produção, eu preferia trabalhar em produção, adorava a produção. Mas vamos lá. Então, vamos pegar um produto. O produto final chama-se papel offset, mas eu não estou em item de produto, eu não estou em item de controle, eu estou em item de verificação. Então, eu tenho que analisar o processo. Para eu fabricar um papel offset, o que é o papel offset? Isso aqui é um papel offset. Então, o livro que você compra é um papel offset, o caderno seu é um papel offset, é papel para escrita. Cada vez tem menos, mas ainda existe. E aí, existem diversas variáveis dentro desse processo que tem que ser controlada, porque se essas variáveis estiverem fora do especificado, né, provavelmente você vai ter um produto de qualidade ruim. Então, vamos começar a alcalinidade do circuito. O papel hoje que vocês têm é papel alcalino. Ou seja, o papel antes ele era ácido. Então, por exemplo, eu sou nascido em 1967. Tenho a minha certidão de nascimento até hoje. E ela está amarelada. Ela está amarelada porque ela é papel ácido. O papel ácido tinha maior facilidade para amarelar. E foi até por isso que se mudou de papel ácido para papel alcalino. O papel alcalino, ele usa... No ácido usa caolin e o processo produtivo dele é ácido, né? O pH dele então é mais baixo. E o processo de produção de papel alcalino, pH mais alta, usa carbonato de cálcio. E aí você tem que verificar a alcalinidade do circuito, ou seja, você pega, porque é um circuito de produção de papel, tem água para tudo quanto é lado. Você tem que pegar aquela água e ver a alcalinidade. Você tem parâmetros, fala, olha, a alcalinidade tem que ser tanto, e a tolerância é tanto e tanto. E você vai verificando. Se ficar variações dentro do processo, dentro dos limites, sem problema nenhum. Se sai do limite, aí eu tenho que tomar alguma ação. Existe uma coisa chamada telas. Você tem 2 tipos de tela. A tela de drenagem, onde passa a celulose e é drenada a primeira drenagem de água por gravidade e sucção.
E a segunda, e as outras telas, são as telas de secagem, né? São secadores que são esquentados e fazem o papel perder umidade. A tensão dessas telas tem que ser controlada, porque se não tiver, para cada tipo de papel é um tipo de tensão, porque é uma especificação que você quer ter para o papel, uma gramatura diferenciada, uma umidade diferenciada. E você tem medidas de tensão, e você tem que ficar monitorando o processo a todo instante para saber se a tensão da tela está naquilo que foi solicitado ou dentro do parâmetro estabelecido, no máximo ou no mínimo. Velocidade da máquina. Essa máquina, para produzir para cada tipo de papel, você tem uma especificação de velocidade. Um pouco a mais, um pouco a menos, com limite, mesma coisa. Temperatura, esses secadores, né, que a tela força o papel em cima de secadores. Os secadores eles são aquecidos com vapor quente, né, lógico, e esse vapor, esse secador tem que ter uma temperatura, não pode estar nem abaixo nem acima. Quer dizer, pode estar um pouco abaixo, um pouco acima, dentro da variável permitida, da variação permitida. Porque senão você faz secagem errada e você vai ter problemas. Grau de refino da celulose. Celulose é a matéria-prima para a fabricação de papel. Você faz uma refinagem para fazer o chamado desfibrilamento, e aí esse desfibrilamento abre a celulose para que ela possa fazer a junção, né? Na verdade, são ligas que ela vai fazer uma com a outra. E esse refino também, você vai lá, pega e verifica, né, qual o grau de refino. Se tiver muito refinado, você vai ter problema de secagem. Se tiver pouco refinado, você vai ter problema de tensão, ela não vai aguentar muita tensão. E outra coisa de matéria-prima, você tem que ver o teor de umidade da celulose, né? Você também tem que verificar. Em suma, são vários itens de verificação. Tá claro, gente? Deu para entender? O que eu estou falando é item de verificação. Para eu garantir que eu vou ter um produto ou um processo, ou desculpa, um produto ou um serviço de boa qualidade, eu começo lá na geração desse produto. Aí eu vou produzi-lo, no caso, eu estou dando um exemplo de produto, eu vejo todas as especificações, eu tenho especificações para todo o processo e vou monitorando elas. E toda vez que sai fora da especificação, eu tenho que tomar alguma ação. Pequenas variações, sem problema, são aquelas inevitáveis, mas variações maiores, ela tem causas definidas e você tem que agir para resolver o problema dela. Beleza? Então é isso, olha que legal. Então, o que você tem aqui? Você tem a média e você tem a distribuição do processo, né? Não, né? Que é a quantidade que está... E aí, olha só, você pega a média que você acha adequada, suponhamos que seja essa, e bota ela de cabeça para baixo. Nada mais... Quando você tem lá uma meta para ser atingida, né? Uma média, por exemplo, de temperatura de secador, ou a gramatura a ser atingida, você tem um valor nominal, que é o normal que você quer para aquilo ali. E aí você tem variações, para mais ou para menos, que elas são de variações normais. Então, a mesma quantidade vai para cima e vai para baixo. E aí você pega a sua distribuição normal e diz, olha, eu só aceito daqui para cima e daqui para cima. Ou seja, né, daqui para baixo eu já não aceito. O meu processo vai gerar... Essa aqui é uma distribuição normal do meu processo. Ele já sabe que ele vai gerar alguns problemas, e eu vou ter que ficar monitorando para, quando eles aparecerem, corrigir. Tá? Então, essa aqui é a distribuição normal do meu processo. Eu rodo, começo a produzir. Vamos pegar papel, produzo um bom tempo e vejo, olha, essa é a capacidade do meu processo. Tá? Ele vai produzir essa quantidade, ele é normal, e o mínimo dele é esse, o mínimo dele é esse. Só que eu não quero... O que sair daqui para cá é refúgio, o que sair daqui para cá é refúgio. Ou então, no caso de processo, eu não vou aceitar no meu processo abaixo desse limite ou acima desse limite, que é o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Tá? Então, nada mais é do que você pegar uma distribuição normal e aí some isso aqui. O que você vai ver, basicamente, é isso. Qual é a gramatura do papel? O que vocês usam é de 75 gramas por metro quadrado. O papel que vocês usam é de 75 gramas. E aí tem um limite inferior. O limite inferior é 74,9,
e aqui é 75,1. Deu abaixo disso, deu acima daquilo, está fora do especificado. Eu dei até um exemplo errado, porque eu dei exemplo de produto. Então, vamos pegar o de temperatura do secador. A temperatura do secador é 36 graus. Eu de 35 a 37. Deu abaixo disso, eu tenho que atuar para trazer a temperatura aqui para dentro. Então, isso são chamados limites de controle, né? E aí, vamos lá. Aí eu vou ter os resultados. Ó. Peguei a primeira amostragem, deu aqui, a segunda deu aqui, a terceira deu aqui. Então, aqui me deu problema. Eu estou com algo fora do especificado. E eu tenho que agir para quê? Para voltar para dentro do especificado. Tá? Então, isso é chamado gráfico de controle. Qualquer indústria, né, processo de produção contínua, você tem gráfico de controle, né, para várias etapas do seu processo produtivo. E aqui você tem alguns exemplos. Variações, aqui, ó, esse aqui está fora, tá, mas... Aí você olha isso aqui e fala, isso aqui está legal, está dentro. Ah, isso aqui também está dentro. Não necessariamente. A estatística também ajuda com outras dicas. Então, por exemplo, coisas que aparentemente estão dentro do especificado, né, os estatísticos dizem, não estão dentro do especificado. Então, não é uma coisa de lugar comum, de bom senso, não, é de estudo mesmo. Então, pontos fora do limite inferior de controle ou do limite superior de controle, aquilo que eu falei. Você tem que atuar no sistema para que ele volte ao normal. Tá? Beleza. Mas só que aqui está tudo dentro. Aí você fala, está ótimo. Não, não está ótimo. A estatística diz o seguinte, se eu tiver de 12 a 14 pontos no mesmo lado, ou 7 pontos abaixo, acima da média, eu tenho problema no processo produtivo. Tem algo de errado. Agora eu não vou me lembrar qual. Cada um desses aqui tem uma causa. Agora tem tempo que eu não trabalho com isso, não vou lembrar bem a causa, mas é sinal que você tem problema. Se você tiver 7 ou mais pontos descendo ou subindo, você tem problema. Então é a chamada tendência descendente. Ou seja, quando você achar 7 pontos descendo, é sinal que se você não fizer nada, ele vai ficar abaixo do especificado. E ascendente é o contrário. Se você não fizer nada, ele vai ficar acima. Periodicidade. Você olha aqui, o resultado fica assim, abaixo, acima, abaixo. Detectável a longo prazo, apresenta uma tendência alternada para cima e para baixo. Pode ser, por exemplo, a rotatividade de operadores. Isso aqui é bem normal, então eu vou falar para vocês o que acontecia no processo produtivo de papel. Os operadores, eles tinham hábito, os encarregados de máquina. Alguns gostavam de trabalhar com gramatura para o alto, outros gostavam de trabalhar com gramatura para o baixo. Isso não deve acontecer, não deveria, mas acontecia. E aí, quando mudava de turno, o cara mudava o set point. Ele trazia o set point um pouquinho mais para baixo. Aí mudava o turno, o cara botava o set point para cima. Né? Então, isso aqui, eventualmente, também é um problema. Pode falar, Ayla. Não, foi sem querer, professor, desculpa. Ah, então tá testando aí o novo Meet. Então, tá legal. Beleza. Bom, questões a responder, investigar processo fora de controle. Então, tudo isso aqui estou explicando para vocês, é questão de controle. Para voltar de onde começou isso. Quando começou o controle estatístico de processo, foi criada uma área da qualidade, e uma das atribuições dessa área é criar controles para os seus processos produtivos. E cada etapa do processo que é relevante tem as suas metas para serem atingidas, e limite máximo e limite mínimo. Né? E aí você tem que saber analisar a partir de conceito estatístico. Aqui eu dei uma visão geral. Mas se vocês realmente forem trabalhar, por exemplo, em produção, vocês vão fazer curso de controle estatístico de processo, que vai te dar muito mais informações. E aqui tem algumas coisas, algumas dicas, né? Questões a responder e investigar em processos fora de controle. Estou com o processo fora para estimular a pensar. Vocês são futuros administradores, vocês têm que ter senso crítico. Aí você pergunta, existe diferença na precisão dos instrumentos da medição utilizados? Eu posso estar... A gramatura deu 42, depois deu 43. Só que uma hora eu usei um equipamento, hora eu usei outro. Isso pode ser um motivo de diferença. Um não está calibrado. O problema pode ser do equipamento e pode ser da pessoa. Um verifica de uma forma e outro verifica de outra. Então, tem que saber se os dois estão treinados. O processo é afetado pelas condições
ambientais. Então, por exemplo, eu vou medir o diâmetro de uma chapa de aço. Com frio, ela encolhe e com calor, ela expande. Então, eventualmente, a temperatura pode afetar a condição ambiental, que a temperatura pode afetar a medição. O processo foi afetado por desgaste de ferramentas. No período investigado, isso aqui também é muito relevante. Ó. Havia operadores não treinados no processo, que esse cara potencialmente tem maior possibilidade de erro. Né? Matérias-primas. Mudei a matéria-prima. Nós trabalhávamos lá com 2 matérias-primas. Né? Era celulose Luarcel e celulose Aracruz. Celulose Aracruz a gente não tinha problema. O Luarcel sempre tinha problema. Então, quando dava problema no processo produtivo, qual a celulose que está? Ah, está com o Luarcel. Já sabia. Era uma das coisas que a gente investigava. O processo foi afetado pela fadiga do operador? Turno interrupto, você trabalha 24 horas por dia. No meu caso, eu fazia turno de revezamento. Então, eu trabalhava de 0 hora, que é meia-noite às 8, 8 às 4, 4 meia-noite. O 0 hora tinha um problema grave, porque você trabalhava de meia-noite a 8 da manhã e tinha que dormir de dia. No verãozão aqui no Brasil, a temperatura aí chegava a 40 graus, quem não tinha ar-condicionado não conseguia dormir. E aí chegava à noite, você olhava para os caras, e isso era nítido, você olhava, estava todo mundo derrubado. Por quê? Por causa de fadiga. Então, a fadiga pode ser causada por isso, por exemplo, pode ser causada por horas extras ou questões pessoais. Alguém que está com problema na família não consegue dormir. Procedimento de manutenção. A manutenção era feita de um jeito, passou a ser feito de outro. É bom investigar. Tem muita gente mexendo no equipamento, fazendo ajuste nele toda hora. As amostras são retiradas de diferentes equipamentos, turnos operadores, os operadores receio da má notícia. Isso aqui também é interessante. Eu trabalhei uma vez numa empresa que ela estimulava os portadores de más notícias. O que é isso? Que às vezes coisas não funcionam bem, e aí eu tenho um chefe. Ninguém gosta de dar má notícia para o chefe. E aí o pessoal ficava mascarando. Então, e quando você mascara, acontece isso. Né? E quando é que você mascara? Quando você dá uma má notícia, você é o portador da má notícia, e o cara vai te escrachar. O problema não é seu, você apenas está relatando o fato ruim. Mas aí você acaba pagando o pato pelos outros. Pagou o pato pelos outros, o que você faz a segunda vez? Não dou mais má notícia. E aí, né? Então é isso. Beleza. Agora eu tenho que voltar lá. Eu tinha um link aqui. Ah, não, minto. Eu tenho que fazer os itens de controle. Aqui, desculpa, aqui é os índices de... O gráfico chama de controle, mas é os índices de verificação ligados ao processo. Quando eu vou analisar o produto, é o item de controle, esse eu analiso o produto. E aí eu tenho aqui uma bolsa maravilhosa do Louis Vuitton, eu tenho aqui um sapato caríssimo, nem sei de quem que é, Anabela, tipo Anabela, Scarpan 15. E aí, para a garantia da satisfação do cliente, é preciso transformar as características da qualidade dos produtos resultantes do processo em grandezas mensuráveis. Então, por exemplo, uma bolsa dessa, eu acho que ela deve estar saindo por 50 mil reais. É isso, meninas? Ficou pequenininha, uns 10 mil, tá, 30 mil, beleza. Alguma de vocês já comprou? É isso aí mesmo? 20, 30 mil? Deve ser. Pois bem, alguém vai pagar 20, 30 mil e vai esperar que isso aqui, né? Vai esperar que isso aqui, essa alça aqui solte? De jeito nenhum. Isso aqui tem que durar o resto da vida. Vai querer que pega uma chuva e desbota? Não pode desbotar. Então, tudo isso, né, são os itens de controle. Com o produto final pronto, eu vou analisar a qualidade dele. Então, os itens de controle devem ser acompanhados periodicamente para detectar eventuais resultados indesejáveis de processo. Como eu estou trabalhando aqui com papel, eu vou dar um exemplo agora do controle de produto. Eu falei de processo. Agora eu vou falar do produto. Quando o papel está produzido, então, ele tem uma gramatura. Então, 75 gramas por metro quadrado. Eu tenho que mensurar isso. Eu tenho um teste específico para fazer isso. Tem duas formas. Na verdade, você tem uma. Você corta ela numa metragem, leva uma balança de precisão e ela pesa.
E aí ela te dá o cálculo. Existe um teste chamado teste de Cobb, porque esse papel, o caderno de vocês, que é para quem ainda usa caderno, ele precisa absorver a tinta da caneta, mas ele tem a quantidade certa que ele tem que absorver. E aí é uma especificação que diz, você tem que absorver tanto por tanto, né? Aí você joga a água nele, espera um tempo e vê a absorção. Você tem que ver se está dentro ou fora do especificado. Esse papel, gente, vocês podem chamar ele de branco, mas ele é um branco específico. Tá? E esse branco é dado por uma coisa chamada branqueante óptico. E esse branqueante óptico tem a quantidade certa de colocar. Se você errar na quantidade de branqueante óptico, o branco que vai sair não vai ser o branco total radiante. E aí você tem um espectrômetro que diz a cor desse branco. Ele pode estar fora especificado. Opacidade, né? Passagem de luz e teor de cinza, né? Eu falei com vocês que o papel alcalino é feito com carbonato de cálcio. Ele vai junto com a celulose. Carbonato de cálcio é muito mais barato do que a celulose. Mas só que ele tem um limite, né? Ele pode ter, no máximo, 5% de teor de cinza, né? E aí, o que você faz? Você bota fogo no papel e a cinza vai ser o carbonato de cálcio, que é a única coisa que vira cinza nele. Aí você vai pesar e vai ver se tem 5% ou não. E o pH, se está produzindo papel alcalino, o pH dele tem que ser acima de 7. Ok? Gente, isso aqui não é para fazer agora. É engraçado, eu botei o link. Ah, tá. Isso aqui já é um exercício que eu vou postar para vocês amanhã e vocês vão ter até a semana que vem para fazer. Itens de verificação e itens de controle. Aqui vai ter os dois. Como é gestão da qualidade de serviço, eu trouxe um exemplo de logística, que é a melhor forma de explicar serviços, né? E também é o ramo de atividade econômica mais em voga, bastante em voga na área de serviços, né? Não mais, porque você tem áreas de telecomunicações e informática, mas logística é uma área bem robusta em termos, né, de atividade econômica, de produção, de PIB, essas coisas todas. E aí é o seguinte, atividade, vou explicar, depois é bem simples, tá? Vocês vão ter calcular o que vai ser solicitado aqui. Empresa de logística, eu tenho que levar uma carga de Volta Redonda até Salvador. Eu tenho algumas especificações. Limite superior especificado. Observe que eu não tenho limite inferior, mas eu tenho limite superior. O meu caminhão não pode passar de 90 km por hora. Tá? Beleza. Porque isso é contra a legislação e a minha empresa, a ExpressoLog, ela não foge do especificado, não burla a lei. E aí você tem também uma coisa chamada itens de controle, né? Aqui é processo e aqui é o controle. O controle é o produto final ou o serviço final. Eu tenho uma hora de chegada. Então, eu tenho uma hora de chegada e também tenho o estado da carga. Isso aqui é o meu item de controle. Eu tenho que chegar na hora, né, com o intervalo permitido que o cliente vai estar me esperando, que eu prometi entregar para ele, e a carga está em bom estado. Eu não posso ir chacoalhando, não. Então, os itens de verificação é velocidade, espaço percorrido e tempo parcial. O que vocês vão ter que fazer? Tudo isso aqui eu vou botar lá depois no Classroom. A distância entre Volta Redonda e Salvador é de 1.600 quilômetros. A ExpressoLog precisa realizar uma entrega em Salvador às 10 horas da manhã de terça-feira. Tendo saído de Volta Redonda às 7 horas da segunda-feira. No meio do caminho, 800 quilômetros, o tempo gasto foi de 13 horas. Qual a velocidade média que o caminhão necessita empreender sem paradas para chegar no horário previsto? Tranquilo, gente? Tem alguém aí? Obrigado, Igor. Tá tranquilo. Então tá bom. Engraçado, eu botei aqui eu botei um link e ele não está funcionando. Deixa eu ver se eu botei o link aqui atrás. Não, também não. Eu vou ter que voltar na mão mesmo. Não tem problema não, te volta na mão. Porque aí eu estou na terceira fase ainda. Então vamos finalizar falando. Eu estou na segunda, desculpa. Eu estou na era do controle estatístico. Então eu já falei isso para vocês. Foi criado
um departamento de controle da qualidade e algumas das atribuições. Estabelecer padrões, que eu detalhei para vocês, que padrão é fundamental. As metas, objetivos, parâmetros de processo para produtos são fundamentais. Então, você tem que ter os indicadores para avaliar se aquilo que você está produzindo, produto ou serviço, está dentro do especificado. Tá? E esse setor também tem que avaliar o desempenho, agir quando necessário e planejar melhoria contínua. Beleza. Mas qual foi o problema? A prosperidade abaixa o nível de qualidade. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou no processo de reconstrução. E aí a economia cresceu demais. E usando os Estados Unidos como exemplo, os Estados Unidos é um país com dimensões continentais, parecido com o Brasil. Eles têm muitas fontes de riqueza. E aí o que aconteceu? Essas fontes de riqueza, desperdício para eles não era problema. Ah, gastei aço, não tem problema, tem aço demais. Então, joga esse aço fora e pega outro. Vou produzir um carro. O que aconteceu foi que a prosperidade baixou o nível, ou seja, as pessoas começaram a comprar mais. Então, houve um aumento da demanda de bens de consumo. Com isso, a quantidade ficou mais importante que a qualidade. O que aconteceu isso? Por que aconteceu? As empresas acharam preferível arcar com os custos de produtos deficientes. O que é arcar com custo de produto deficiente? Deu fora especificado? Refuga. Eu não tenho preocupação de tentar resolver o problema. Né? Deu fora especificado? Vamos ver o que está acontecendo para que isso não se repita. Não, deu fora especificado? Joga fora. É melhor jogar fora, voltar de novo para o processo produtivo, do que ficar me preocupando. Estou ganhando muito dinheiro desse jeito, eu preciso produzir. E por acreditar que isso era mais barato do que tentar aprimorar a qualidade. Tá? Então, pessoal, a qualidade, no boom econômico, no crescimento da economia, no pós-guerra, a qualidade passou para segundo plano, nos Estados Unidos. Tá? Então, a ênfase da inspeção não era capaz de solucionar as causas do problema, também tem outros problemas. A prosperidade abaixou o nível da qualidade. Além disso, só a inspeção não resolve. Ficou aquela questão que a qualidade é responsável. Como se criou um departamento, aí veio uma imagem distorcida. Qualidade não é problema meu. Qualidade é problema lá do departamento da qualidade. Eu produzo. Qualidade, quem assegura é o departamento da qualidade. E aí tinham chamados inspetores da qualidade. Eles que cuidam da qualidade. Eu não cuido da qualidade, eu cuido da produção. E isso é uma mentalidade que atrapalhou bastante. E aí o Feigenbaum diz o seguinte, a qualidade, que era um trabalho de todo mundo, acabava sendo um trabalho de ninguém. E aí surge essa era, que a era da qualidade total, que é a atual. E foi o mesmo Feigenbaum que apresentou em 61, já tinha apresentado uma versão anterior, mas essa aqui foi evoluída, das proposições com o nome de TQC, Total Quality Control, então controle da qualidade total. São dois focos principais dele, cliente e sistema da qualidade. Tá? Então, ele traz o cliente para o centro. E ele diz o seguinte, a qualidade não é apenas a conformidade, foi o que nós vimos lá na primeira aula, com as especificações. Então, as especificações têm muito a ver com essa fase de controle estatístico de processo, que era a acepção tradicional, na qual predominava a atividade de inspeção. Olha só, não é apenas, ou seja, eu não tenho que acabar com ela. É ela e mais alguma coisa, tá? A qualidade deve ser embutida no produto, no serviço, desde o começo, a partir dos interesses e desejos do cliente. Então, eu tenho que pensar em qualidade o tempo todo. Aí a qualidade vai começar onde? Vai começar no marketing, porque quem é que identifica as necessidades do mercado? É o marketing. Então, avalia o nível de qualidade desejado pelo cliente, o custo que ele deseja pagar, o que ele quer e o quanto ele quer pagar. Ele traz... Então, a qualidade já começa no marketing. Aí, a engenharia tem que transformar esse desejo do cliente, né, essas expectativas, em especificações, que nós vimos ali que é importante. Todas as especificações de processo e de produto. E aí, a área de suprimentos, né, escolhe, compra e retém os fornecedores de peças e materiais. Eu tenho a preocupação de ter bons fornecedores.
né? Não posso escolher fornecedor meia boca ou pelo preço. É muito comum nos Estados Unidos, e por tabela, o Brasil que copia demais os Estados Unidos, eu trabalhar com fornecedor pelo preço. O Japão não faz isso. O Japão trabalha com parceria e de longo prazo, né? E não muda de fornecedor porque o fornecedor aumentou o preço dele. Os Estados Unidos muda, o Brasil também muda, né? Na verdade, ele trabalha com os fornecedores como sendo parceiros. Pessoal de processo, aí vai desenvolver as máquinas, ferramentas e métodos. A produção vai produzir dentro dos padrões estabelecidos. Você tem o pessoal de inspeção e teste, verifica a conformidade do produto com as especificações. O pessoal lá da logística e expedição, responsável pela função de embalagem e transporte. E assistência técnica, instalação e assistência técnica, ajuda a garantir o funcionamento correto. Então, você vai ter qualidade, você tem que percorrer todo esse circuito para garantir que o cliente quer, ele vai receber. Então, qualidade total, de acordo com Feigenbaum, é um movimento de melhoria que ultrapassa as barreiras artificiais que separam as funções. Então, você não pode, eu sou do marketing, não, é tudo junto, para alcançar o todo organizacional. E a segunda coisa que ele fala é sistêmica. Tem que ter pensamento sistêmico para você trabalhar a qualidade, né? Então, ela deixa de ser o atributo apenas a qualidade deixa de ser o atributo apenas do produto ou serviço. A qualidade é um problema de todos, envolve todos os aspectos da operação. Ou seja, não é só aquele produto final, aquele que o cliente está consumindo, aquele serviço que o cliente está consumindo. Ele começa lá atrás, desde entender a demanda dele, transformar aquilo em especificação, produzir, inspecionar, entregar, prestar assistência técnica, tudo isso. É muito comum a gente ver em empresas que têm os 9.000, você ter aquela política da qualidade assinada pelo presidente da empresa. Tem muito a ver com isso aqui. Olha, a administração da qualidade começa na administração superior, de onde vem inspiração e coordenação do sistema da qualidade. Sem o comprometimento da hierarquia maior, dos principais líderes, não existe qualidade. Isso também é outro conceito fundamental. Não adianta eu, como gerente, ou eventualmente até como diretor, querer implantar a qualidade. Se o número 1, se o boss não quiser, não vai a lugar nenhum. E ele também valoriza o departamento da qualidade, que deve ter os poderes para garantir a qualidade do produto e para desempenhar atividade de serviço e assessorar para garantir os custos adequados de fabricação. Então, ele amplia aquele departamento da qualidade, não é só de estatística de inspetor, ele tem poderes. E eu vou dar um exemplo concreto de poder. A Peugeot, a qualidade tinha um poder fenomenal. Tinha uma coisa chamada de cartões, né? E aí você começava a produzir e a qualidade avaliava e o produto não estava dentro especificado, ela te dava um cartão amarelo, te dava um segundo cartão amarelo, um terceiro era vermelho. Se ela te desse um cartão vermelho para o processo produtivo, não podia mais produzir carro. Não podia. Então, é exatamente o que Feigenbaum fala aqui, ó. Deve ter poder. E olha, quando eu trabalhei lá 6 anos, quase uma vez pararam. Ia ser o caos, cabeças iriam rolar, porque se parar um processo produtivo, né? O mercado na época estava aquecidíssimo, por isso até os problemas que estavam correndo na produção, e aí estava tendo problema, e não se resolvia o problema. Cartão amarelo, para assim, o próximo é vermelho, vocês vão parar o processo produtivo. Não vou deixar vocês entregarem mais carro. Precisando dizer que ia parar na França e alguém ia parar na rua. E dentro da ideia do controle de qualidade total, o fator humano. Então, pessoas também é fundamental. Afinal de contas, todo produto e serviço é realizado por um par de mãos humanas. Então, valorização de pessoas é uma questão fundamental na gestão da qualidade total. Isso aqui é o resumo de tudo isso que eu falei, tá, gente? Resumido em 3 frases. A gestão da qualidade começa na administração superior. O departamento da qualidade deve ter os poderes para garantir a qualidade dos produtos e serviços e para desempenhar a atividade de assessoria. E o fator humano desempenha papel primordial. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. 1, 2, 3, 4. Tá. Produtos e clientes, produtos e serviços definidos com base nos interesses dos clientes. Observação de produtos e serviços durante o processo produtivo. E qualidade garantida do fornecedor ao cliente. Então, esse conceito de qualidade garantida, eu vou voltar a falar dos japoneses aqui. A parceria que
que existe no Japão e que muitas empresas no Brasil já fazem, é o conceito chamado de qualidade garantida. Eu não faço teste de qualidade em determinados fornecedores, porque eles garantem que tem boa qualidade. Então, vou dar um exemplo que, na época, eu trabalhava na produção. Aracruz, a gente não testava Aracruz. E eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, acho que na primeira aula eu comentei. Virava e mexia, eu pegava, tinha que fazer teste, eu pegava uma folha de celulose, testa essa porcaria aqui só para ver. Não saía nada, nunca conseguia pegar nada fora do especificado da Aracruz. A indústria automobilística também tem muito disso. Então, você desenvolve uma parceria, a empresa, o fornecedor desenvolve o sistema da qualidade, e aí ele garante que o que ele está te entregando tem qualidade. Nesse caso, o que acontece? Você não precisa testar a matéria-prima. Chega a matéria-prima, ela vai direto para o processo produtivo. Isso não é todo mundo que tem esse direito. Né? Só quem tem a chamada qualidade garantida. E para ter qualidade garantida, ela tem que ter um sistema de qualidade. Tem que ter tudo isso que eu falei com vocês aqui, né? Que é a qualidade total, ela tem que ter um comprometimento, valorização das pessoas, ela tem que ter um controle estatístico de processo forte, tudo isso. Tá? Bom, então é isso. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque isso aqui eu vou falar quando eu vou falar de ferramentas para dar qualidade, que vai ser depois da AP2. Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje, tá? E na próxima semana nos encontraremos novamente. Muito obrigado e até lá. Boa noite, professor.